Tá aqui, resenha pesada aqui durante o intervalo, olha, quase na final. O Atlético goleou o América no Independência e está muito perto, aliás, já está na final, né? Vamos aos melhores momentos do jogo, enquanto isso a gente fala do jogo aqui. Roda aí, Felipe, por gentileza. Tá aí, eu vou começar com você, Gomide, você esteve lá e, naturalmente, pode falar mais sobre o jogo. Por que ontem o Atlético jogou tão bem? Por que o jogo ficou fácil? E a principal pergunta, Gomide, o Atlético fez o jogo ficar fácil ou o América que ontem realmente entrou fragilizado? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa. A gente até conversava aqui com o Cadu agora. Eu acho que o América ele fez um jogo melhor na fase classificatória contra o Atlético do que nesse último final de semana. Foi um time muito exposto. E aí, o Atlético, a gente pega agora duas frases que foram ditas pelos jogadores do Atlético após o jogo. O Vitor disse que andam falando demais a respeito do Atlético. E o Jô, quando eu questionei se o time encontrou mais facilidade ou teve mais disposição, ele disse que o time teve mais disposição. Ou seja, eu acho que talvez as críticas estejam incomodando um pouco e aí os jogadores sentem a necessidade de demonstrar um futebol melhor, o futebol que o Atlético apresentou na maioria do ano de 2013, e o Jô disse que o time teve mais disposição, ou seja, quis mostrar um pouco mais mesmo em relação ao que vem apresentando essa temporada de 2014. Foi um time com muito mais mobilidade, o Paulo Autuori não quis correlacionar isso à ausência do Ronaldinho Gaúcho, mas eu acredito que teve sim, pesou um pouco a ausência dele, porque o Ronaldinho não está numa boa fase, acho que isso já é ponto notório nessa temporada 2014, mas o Atlético fez um bom jogo, Everton, com mobilidade, chance de gols criadas. O Atlético jogou melhor sem o Ronaldo. Foi um dos melhores jogos, sem o Ronaldo, Everton. Ô Cadu, ontem eu achei a coletiva do Paulo Autuori, parte da coletiva, mais lúcida do que em outras oportunidades. Quando ele disse que fica muito definido na cabeça dele que tem que tocar a bola. E que o time jogava com muito chutão e tal. Foi até uma pergunta sua. Não, acho que não. Então, enfim, você acha que aos poucos ele vai achando e por isso o Atlético vem demonstrando uma certa instabilidade, porque ainda não achou o ponto disso que ele quer no time, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, ontem foi muito bem. Eu achei o jogo do Atlético excelente, para falar a verdade. Foi o melhor jogo do Galo esse ano e por alguns fatores. Achei o time muito dinâmico, muito mais móvel, como o Gomide falou, mais vertical, mais objetivo. Teve o toque de bola, mas não aquele toque de bola sem produtividade no campo de defesa, com os volantes ali. Era um toque de bola mais rápido, mais em busca do gol. Então o Galo teve um volume de jogo impressionante e nesse aspecto, as pessoas às vezes ficam meio chateadas a gente lembrar a era Cuca, mas eu acho inevitável porque ele montou esse time, tem pouco tempo que ele saiu e conseguiu muito sucesso. Então, nessa história de ser objetivo, de ser rápido, de ser insinuante, lembrou um pouco o time do Cuca. E outro fator que me agradou muito é que o pessoal da frente todo jogou muito bem. O Tardelli apresentou um futebol melhor, não foi exatamente o craque que ele já foi em outros momentos, mas jogou melhor do que vinha jogando. Gostei do jogo, sai da área muitas vezes, tem gente que questiona, mas eu gosto disso. Eu prefiro esse tipo de jogador do que um centroavante muito estático e na hora que precisava, ele estava lá dentro da área para marcar o gol e principalmente Guilherme e Berola. O Guilherme fez uma partida assim de primeiríssima linha, jogou demais mesmo. Foi o senhor do jogo, o dono, sabe? Aquela coisa de pegar a bola, ser um maestro, ele distribui o jogo. Gostei muito do Guilherme. E o Berola, apesar de ter saído razoavelmente cedo do jogo, ainda ali no início do segundo tempo, também foi muito bem, participou de todos os gols. Então, essa dupla Guilherme e Berola me agradou muito. E para finalizar, os dois volantes, uma dupla de volantes diferente, um pouco mais móvel com a ausência do PR e que funcionou. O Josué com o Leandro Donizete faz aquele papel de primeiro volante que o Gomide lembrou bem na semana passada. Ele fez no São Paulo, quando ele era o primeiro volante e o Mineiro saía, fez até gol em Mundial saindo para o jogo o Mineiro. Então o Josué um pouco mais na dele, marcando e deixando o Leandro Donizete sair, fez muito bem essa dupla e essa parceria deu certo. Acho que o Pierre aos poucos aí vai correr risco. Ô Brasil, eu vou chamar o técnico Paulo Autuori e o Moacir Júnior, porque o Gomide e o Cadu falaram em cima dos melhores momentos, mas eu gostaria que você, Edmar, claro que vocês vão falar dos melhores momentos do jogo, mas principalmente avaliem um jogo em cima do que os técnicos vão dizer agora. Na verdade, o técnico Paulo Autuori elogiou a grande atuação do time, principalmente no primeiro tempo,
Já o técnico Moacir Júnior lamentou a tarde infeliz do América. Quem tem razão? Veja aí. Uma tarde realmente muito complicada e que os jogadores todos buscaram jogar, mas que teve um jogo contra o Boa que nós não conseguiríamos destacar um jogador individualmente porque todos foram muito bem. E hoje, né, a equipe não conseguiu render aquele bom futebol que vinha jogando e, em consequência disso, jogou contra uma das melhores equipes do Brasil, estava inspirada, estava com muita vontade e acabou fazendo 3 gols no primeiro tempo. Aquele pênalti ali também foi um determinante, né? Você faz... O primeiro tempo tem 1, 2, a gente consegue de repente reestruturar e reestruturamos. Mas agora pensar na outra partida, é uma semana difícil porque temos que levantar agora o astral dos jogadores e saber que ficou realmente muito difícil, mas futebol a gente só vai dar uma definição no Campeonato Mineiro após o segundo jogo, no apito final do segundo jogo. Primeiro, parabenizar os jogadores pelo belo jogo que fizeram. O jogo não foi fácil, se tornou menos difícil por aquilo que eles produziram dentro do campo. Segundo, tem a ver com aquilo que a gente fala sempre, vocês têm me ouvido falar muito, a importância de ter todo um grupo, todos bem, o maior tempo possível, porque vamos sempre precisar de jogadores, a campanha é longa, é árdua, é difícil, muitos jogos, competições. E hoje mostrou de novo que a equipe, o grupo do Atlético é um grupo qualificado, né? Não tem apenas 11, 12, 13 jogadores. E isso eu acho que foi o grande lance da vitória, foi esse. E o grande passo que nós demos em termos de classificação. Na verdade, o grande lance foi que hoje o Paulo Autuori, principalmente com relação à coletiva após o jogo contra o Nacional, onde ele se coçava, se arranhava, se apertava. Ontem ele estava mais tranquilo. Brasil, por que o Atlético venceu fácil, Brasil? Outra pergunta. E agora, com o time rendendo mais e ficando mais veloz, sem o Ronaldo? O que o Paulo Autuori deve fazer, Brasil? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande abraço a todos. Primeiro que eu entendo que o Ronaldinho vai voltar, tá? Mesmo com o time tendo esse tipo de rendimento, mas o Ronaldinho precisa se encontrar, tem bola para isso. Eu não concebo o Paulo Autuori falando, olha, o time jogou melhor, você vai para a reserva. Isso eu não consigo acreditar que vai acontecer. São vários fatores. O América foi uma decepção, eu esperava muito mais do América, mas a gente tem que lembrar que contra os grandes, o América não conquistou bons resultados. Teve um bom momento contra o Atlético no primeiro tempo, depois nada além, perdeu para os reservas do Cruzeiro, e isso mostra um pouco a realidade que o América vai enfrentar, porque uma Série B é pegada, exige, e o América não pode ficar só dependendo de um tchô ou mesmo de um oportunismo do Obina. O América mostrou uma faceta, um lado que preocupa, que assusta. A gente fica apreensivo com o que vem pela frente, mesmo tendo um Ricardinho bem, um Williams bem, o Matheus segurando a onda atrás, o Elcim, mas o América precisa de mais. É hora de se repensar o verdadeiro planejamento para a Série B. Quanto ao Atlético, a gente já falava aqui, uma hora o time ia reencontrar seu futebol, uma hora a filosofia do Paulo Autuori ia ser assimilada e o trabalho ia mostrar bom resultado. Isso aconteceu. Entendo que o Atlético, encontrando essa confiança, esse futebol vai ter uma boa sequência. Isso se deve também muito a essa filosofia que está mais assimilada. O Berola com muita raça, participando bem do jogo. O Guilherme, o Cadu até destacou, foi um maestro, foi um gigante. Fez aquilo que faltava ao Atlético, o Ronaldinho não estava fazendo essa função e o Guilherme chamou a responsabilidade mesmo, destruiu. Isso facilitou para muitos momentos também do Tardelli. Então foi um time mais solto, um time que teve essa nova formação dos 2 volantes, que também estavam soltos. Essa que é a verdade. O time do Atlético entrou confiante, entrou solto, entrou seguro daquilo que podia fazer e fez uma goleada. Ô, Dimara, eu acho que o assunto que eu preciso tratar com você sobre o Guilherme é um assunto que a torcida hoje discute nas ruas. Inclusive o Twitter já vem para você. Tem pergunta do Twitter aí, ô Junk, põe na tela aí. A Bruna Cristina, Guilherme tem que ser titular junto com o R10, coloca o Fernandinho no banco como opção, o que vocês acham? E aí, Dimara, porque, mais uma vez, né, o empresário do Guilherme naquela oportunidade falou dele sair do time e tal. Paciência, o Maluf esteve aqui, disse que ia segurar o jogador e parece que fez bem, segurar, porque ele pode ser o cara para vestir, na ausência do Ronaldinho, para tomar conta desse meio campo. Qualidade para isso ele tem. E agora,
Sai o Fernandinho, deixa o Guilherme no time ou volta como era antes? Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, eu acho que quando essa relação que o Léo disse, que o Paulo Autori falou na coletiva, né? Olha, não está relacionada à ausência do Ronaldinho, mas está relacionada à presença do Guilherme. Né? Acho que isso é factual. É Guilherme e Ronaldinho. E acho que o Paulo está caminhando para isso. Na substituição do próprio Alex, a imaginação nossa o Dátulo vem para o meio, não foi essa a opção. Então, ele está vendo o Guilherme muito mais como esse cara que vai ajudar o Ronaldinho nessa armação da equipe do que ele vê até o Dátulo. E por que a equipe tocou a bola? Porque teve armação. A gente já cansou de dizer aqui, time sem armação não joga. Mesmo que você tenha toda a fragilidade do outro lado, que o América não tenha marcado nada. A gente viu em termos de Libertadores várias equipes que foram frágeis como o América foi e o Atlético não conseguiu impor o seu jogo. Por quê? Porque ele não tinha força de meio campo. Não adianta. Equipe passa pelo meio campo. Na boa atuação dos volantes, na boa atuação de saída de bola, que melhorou muito com a presença do Leandro Donizete. E aí você vê, o Berola jogou, o Jô jogou da forma como está habituado a jogar. Jô seleção. Porque ele tinha quem fizesse com que essa bola chegasse ali na frente. Ninguém nunca duvidou da capacidade do Guilherme. O Guilherme foi, ao longo desses últimos anos no Atlético, vivendo o fantasma das contusões, vivendo o fantasma da falta de condição técnica e física que essas contusões impunham a ele. Mas ninguém nunca duvidou disso. Méritos do Alexandre Calil, que falou por diversos... Não, sim, claro. Isso abalou. E ele eu não, mas o ele foi muito questionado. Foi questionado. Eu não concordo com o posicionamento, sempre defendi o Guilherme. Mas ele tinha muito mais para essas problemas do que a técnica. E a adaptação dele. Entrar em campo também, entrar em campo e às vezes não correr, não puxar, não chamar a responsabilidade e tal. Mas só para completar, ele tinha um período de adaptação, de readaptação de um futebol de onde ele veio, onde ele não jogava. Nesse período de readaptação, as contusões também apareceram. Então, um jogador técnico como é o Guilherme, ficou difícil para ele se impor dessa forma. Então, essas contusões se arrastaram. O ano passado, quando ele estava muito bem, ele teve a contusão, você entrevistou ele na saída, ele estava chorando em virtude. Mais uma, o que eu faço? Isso impôs uma situação nova ao Guilherme. E acho que ele está redescobrindo o futebol dele nas mãos de quem o lançou efetivamente como profissional. Então, acho que esse mérito, Guilherme... Diga, Gomide. Se a gente observar as primeiras entrevistas coletivas do Guilherme nessa temporada, eu acho que ele, em alguns momentos ele deixou nas entrelinhas que ele não se sentia satisfeito quando o Cuca o escalava como titular no desempenho que ele tinha dentro de campo. O Guilherme não é jogador para marcar o lateral adversário. O Guilherme é um jogador muito mais inteligente, técnico do que de velocidade. Ele não consegue fazer aquele corredor e era geralmente o que o Cuca pedia para ele. Eu acho que com o Autori, trabalhou com o Autori em 2007 no Cruzeiro, o Autori tinha um conhecimento do atleta muito maior do que o Cuca tinha, apesar de trabalhar mais de um ano dirigindo o Guilherme. Ele falou assim, meu amigo, você não vai marcar. O seu poder é de criação, não é de marcação. Ele não tem essa capacidade de marcação. E por isso que eu acho que o Guilherme está muito mais solto. Isso, outro comentário que eu até já fiz aqui, eu acho que até a questão psicológica dele ajuda para ele ter menos lesões. Claro. Muito bem, olha aqui, atenção atleticanos, amanhã o Galo completa 106 anos e os donos da bola, né, o programa vai produzir um clipe especial com o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Então você, atleticano, mande uma foto ou um vídeo seu com a camisa do Galo ou em um jogo do Atlético, aqui para os donos da bola. Aliás, o e-mail eu vou te passar agora, preste atenção. É um e-mail só para isso, foi criado só para isso. donosdabolaband@gmail, aliás, está aqui embaixo, ó, donosdabolaband@gmail.com. Então o clipe vai ao ar amanhã. Você que é atleticano, mande a sua foto. Você tem um vídeo legal? Mande o seu vídeo e a gente vai produzir um clipe e amanhã vai rolar aqui nos Donos da Bola em homenagem aos 106 anos do Atlético. Tá aqui, ó, donosdabolaband@gmail.com. Então tá na tela, a gente vai falar e mostrar também daqui a pouco outras vezes para você se ligar aí, anote e participe do clipe. Olha só, hein? Vai participar de um clipe homenageando o seu time do coração. Envie uma foto ou vídeo para esse e-mail que tá na sua tela aí, ok? Olha, o Boa deu trabalho, mas o Cruzeiro com gol de Júlio Batista, no fim do jogo, abriu vantagem para conseguir uma vaga. A vantagem ampliou ainda mais para essa vaga na final. Acompanhe tudo o que aconteceu em Varginha com o Mr. Band, o sósia do César Tralli, Luciano Dias. Veja aí.
A coruja estava animada. Quem manda aqui é o Boa! Animação com o título de campeão do interior. Teve troféu e tudo para o Boa Esporte. Boa! Os cruzeirenses chegaram ao melão para esquecer o jogo contra o Defensor na última quinta-feira. Apesar do tropeço que teve na quinta-feira, é tranquilo. Nós vamos superar essa fase aí, é só um pequeno deslize que teve. Vamos meter 3-0 aí hoje, tranquilo, para chegar no Mineirão outra goleada, para aí sim o jogo principal contra a Laú na outra semana detonar. Zero! Mas para vencer o Boa, o Cruzeiro tem que furar uma parede chamada Leandro. Aquele mesmo que jogava pelo Guarani de Divinópolis no ano passado e que fechou o gol no empate por 0-0 pelo estadual. Um ano se passou e Leandro continuou inspirado contra o Cruzeiro. Olha a defesa que ele fez no cabeceio de William. Um milagre. E quando não era o goleirão, era a trave. Quando não era a trave, era a falta de pontaria dos cruzeirenses mesmo. Everton Ribeiro, Samúdio, Newton, todo mundo tentando, nada de gol. Tem que ter inspiração com qualquer clube, né? E ainda mais com um clube grande como o Cruzeiro. É um jogo gostoso de você estar jogando, uma semifinal que a gente lutou, conseguiu chegar. Então é sempre bom estar jogando, né? Tentativas que continuaram na etapa final. O William perdeu mais oportunidades. Marcelo Oliveira resolveu trocar. Saiu o Bigode Grosso e entrou o Marcelo Moreno, que mandou na trave a primeira tentativa. Parecia que não era o dia. Parecia. Mas aos 43 minutos da etapa final, acabou o jejum. A maldição de Leandro, como queiram. O goleirão não conseguiu parar Júlio Batista. Leandro ainda encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol da vitória cruzeirense. Infelizmente, né? Infelizmente a gente entrou com o propósito de estar saindo com resultado positivo, ou 1 ponto ou 3 pontos, e infelizmente não conseguimos hoje. Conseguimos segurar o resultado até o finalzinho, mas infelizmente tomamos o gol no final. Fizemos um bom jogo, foi difícil, o jogo não estava fácil, independente do primeiro tempo, tivemos muitas ocasiões. Poderia ter saído um primeiro tempo com 2-0, claramente para nós, mas saiu assim dessa forma, com 1-0. A gente tem essa vantagem que a gente vai levar para o Mineirão e com tranquilidade trabalhar bem essa semana. Muito bom goleiro, ele fez defesas sensacionais. Eu lembro da cabeçada do William ali, né? Queima-roupa, tirou e outras também. É um ótimo goleiro. Até a gente estava esperando um outro goleiro, o Jonathan, né? Que o goleiro principal tá fora, mas mostra que o Boa tem 3 bons goleiros. Achei fantástico ontem a entrevista do Júlio Batista, bem lembrado pela Dimara aqui depois do jogo. Um repórter do interior perguntou a ele sobre o contato físico. Se ele teria feito falta no gol e tal. Isso aqui não é balé, pô. E um homem daquele tamanho tem força Imagina física, só. né? Olha aqui, deixa eu chamar o Diogo Ramalho. Cadê o Ramalho? Olha, ela só aí pra ouvir. Cadê meu queijo, Ramalho? Fala com a sua mãe, tô esperando. Ô, Ramalho, e o Cruzeiro ontem? E o Júlio Batista? Você acha que ele sai desse time, ô Ramalho? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Everton. Um abraço ao pessoal de casa. Vocês estão de fazer um showzinho de rock depois do programa aí? Tá todo mundo de preto? Eu posso explicar? Pode, por favor. É porque a turma come muito final de semana, né? E o pretinho emagrece, aí vem Gomide, pretinho básico, né? Cadu, Brasil e Dimara, tudo de pretinho. Tá certo. Combinado. Olha, Everton, para falar do Cruzeiro, gostei do jogo. O Cruzeiro criou até boas chances. A bola, aquele famoso jogo que a bola não entrou, o Boa também apertou muito na marcação. Agora, destaque para o William, que jogou muito bem. Vai aumentando ainda essa interrogação na cabeça do Marcelo Oliveira, se ele deve ou não continuar no banco de reservas ou virar titular dessa equipe. E o Júlio Batista, ele começa a justificar a contratação, né? Até coloquei isso no Twitter ontem, muita gente criticou, mas ganha muito, ainda não joga nada, por isso começa. Ele vem, parece que de 3 partidas, está fazendo os gols quando tem jogado e na função que o Marcelo tem escalado, se ele fizer um gol por jogo e não jogar mais nada, tá bem, tem que fazer gol, então tá cumprindo a meta que o Marcelo está estipulando para ele. Muito bem, daqui a pouco eu te chamo aí, Ramalho, novamente, deixa eu partir para Dimara aqui antes, tem um Twitter aí para você, Dimara, uma pergunta. Vamos mais uma aí, ô Junk. Põe na tela aí. Gesiel. Tem um primo lá em Bom Despacho que chama Gesiel. Será que é ele? Não é não. Troca o texto aí, gente fina, para mim, por favor. Porque a pergunta do Galo, né? E o assunto agora é Cruzeiro. Talvez a turma não esteja sabendo aí e tal. Foi a mesma pergunta. Eu vou dar mais uma chance para eles acertarem em cima. Tá. O Gesiel.
Dimara, o que você achou dos laterais do Cruzeiro, Dimara? Você acha que eles merecem a titularidade? E eu já emendo uma pergunta. Você ligou na do Gesiel ali, né? Sim. Então eu vou te fazer outra. Digamos que o Borges esteja 100%, o Marcelo Moreno fisicamente 100% e o Júlio Batista fisicamente 100%. Quem deve ser o titular? Borges. Eu acho que o Borges, ainda na saída do Borges, o Cruzeiro não conseguiu essa substituição. Acho que o Júlio Batista vem bem, está fazendo bem a função. Ontem até saiu muito mais, voltou muito mais, não ficou tão preso na área. Mas ainda acho o Borges o jogador titular do Cruzeiro na posição. Ponto. A questão dos laterais. Samúdio muito bem ontem, me surpreendeu a forma como ele... a gente sempre fala dessa questão, quero ver como é que o Samúdio vai estar e tal. E ele foi muito bem no jogo, o Mike também. Mas ainda acho a questão do Mike. A gente falava sobre isso a semana passada. Em relação ao Ceará, na comparação efetiva, o Mike pode esperar um pouquinho mais, mas o Samúdio acho que já está na hora. Mas principalmente o William. A movimentação que o Cruzeiro ganhou com o William em termos de frente, numa marcação muito bem feita pelo Boa. Se a gente falou das falhas de marcação do América, tem que dizer da marcação do Boa, que foi muito bem feita. O Cruzeiro teve muitas dificuldades para essa saída de bola, para a questão do meio-campo. Ainda acho que na finalização também, na última bola, o Cruzeiro teve muitos problemas em Varginha, mas o William deu outra cara à equipe. Acho que ele é o jogador que precisa entrar. E lamentar de novo uma partida ruim do Ricardo Goulart. Está complicado para o Ricardo Goulart nesse momento. Acho que o Everton até teve uma armação melhor, deu uma melhorada, né, nesse sentido. Claro que a preocupação toda em relação ao Cruzeiro é a classificação da Libertadores. E por isso a gente está falando desse retorno do William, para que a frente do Cruzeiro consiga trabalhar e vá buscar os gols que possam dar a ele essa classificação. Já que a Dimara falou, principalmente dos jogadores que entraram, jogaram bem, o técnico Marcelo Oliveira falou da importância de vencer depois do empate pela Copa Libertadores. Psicologicamente, evidentemente que isso mexe com os jogadores. Veja aí. E era necessário ganhar hoje, não importava, era necessário ganhar. A gente veio de um empate amargo e tivemos um volume de jogo muito bom no primeiro tempo e principalmente o time lutou muito, competiu muito. Esse tipo de jogo contra uma equipe bem armada como é a equipe do Boa, que hoje colocaram 4 volantes, né? Eles adiantaram o Betinho, jogaram com o Marcel, tiraram o Filipinho e dificultaram muito as nossas ações, mas no primeiro tempo foi muito bom, bolas na trave, algumas oportunidades. Quando sai o gol cedo, as coisas se facilitam porque o adversário também tem que sair, porque vai jogar depois em Belo Horizonte. Quando não sai, o jogo fica mais arrastado, mas nós tivemos a competência, os jogadores que entraram bem, né? Entraram e conseguiram um bom volume. O Fábio pouco pegou na bola, apesar de que eles chegavam ali em algum esboço de contra-ataque, mas a vitória foi fundamental e a gente vai seguir melhorando, fortalecendo. Os jogadores que entraram bem, né? Entraram e conseguiram um bom volume. O Fábio pouco pegou na bola, apesar de que eles chegavam ali em algum esboço de contra-ataque. Mas a vitória foi fundamental e a gente vai seguir melhorando, fortalecendo. Olha, a resenha paralela aqui, eu vou tirar o Marcelo da próxima e deixar rolar a resenha paralela aqui. Olha aqui, o Brasil, diz uma coisa. Ontem, analisando o Marcelo Oliveira falando aí do jogo, das alterações que ele fez e tal, a gente viu o Cruzeiro com uma certa dificuldade, chegou, mas não conseguiu. A Dimara até destacou, essa última bola acabou não entrando, não fez gosto, enfim. Mas não tem jeito, né, Brasil? Entra ano, sai ano e tá lá Cruzeiro e Atlético na final de novo, Brasil. Uma outra exceção, mas a normalidade, a lógica é essa. Para mim, a final, você falou do Atlético contra o América, com todo respeito à Inês é morta, como diz o ditado, a final entre Atlético e entre Cruzeiro. E o Cruzeiro, até para quem gosta de números, chegou 21 vezes. Contra 3 oportunidades do Boa, 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo. Isso mostra a superioridade do Cruzeiro. O Cruzeiro teve um volume de jogo incrível. A Dimara falou do Samúdio, eu achei o Samúdio interessante. Ele, pela característica e o poderio que ele tem, interessante é o futebol. Essa Dimara é maldosa demais. Não acho ele bonito, não acho nada disso. O futebol, pelo seguinte, ele tem uma chegada com uma força bonito, e ele dá uma batida. Não, também não. Deixa, Cadu, vira. Aí, o Samúdio, ele dá uma porrada na bola, ele não cruza, ele dá uma tijolada. Por quê? É um cara que atua pelo meio, atua como dentro. Não, mas olha, o Samúdio... mas o Samúdio, cara, bota os dois ali. É um pouco diferente pelo seguinte, ele não cruza, ele dá uma
uma tijolada mesmo, é impressionante. E isso mostra que é um cara que sabe finalizar, ainda vai melhorar, ter uma técnica melhor, porque ele sabe fazer isso pela característica. A versatilidade, já atuou como meia, já atuou como camisa 10, então é um cara que quando encontra aquele clarão, ele bate mesmo. E mostrou um futebol no primeiro tempo muito eficiente. O Mike teve uma certa dificuldade não do futebol, mas enfrentou o cara que para mim é o melhor ao lado do goleiro Leandro, que evitou uma goleada, o Marinho Donizete. O Marinho Donizete chegou numa facilidade, numa força, já havia feito isso em outras partidas, e o Mike não pôde se expor. Quanto ao Júlio Batista, buscou o jogo, mas foi um cara super importante. Fez a falta no gol? Fez. Não estou defendendo não, só que tem um detalhe. Estou cansado de ver falta, agarrão, situação 10 vezes pior na área e não é marcado. E não é porque ele fez a falta que você vai virar e falar, não foi... Não. O lance, às vezes, a posição do árbitro é difícil para você ver. Às vezes, do Bandeira, e não estou justificando nem dizendo que é certo, não. O certo é o acerto, 100%. Claro. Aí o cara acertou durante todo o jogo. Num lance desse, você vai matar também a arbitragem. Então, a gente tem que ter um pouco de calma. Mas foi um Cruzeiro que está resgatando o melhor futebol. Isso valeu. E o William, que bola que esse rapaz jogou. Ô, Ramalho, volta. Cadê o Ramalho? Volta na tela comigo aqui. Deixa eu bater um papo com o Ramalho de novo. Até para acrescentar mais informações. E sobre essa questão de Júlio Batista, Borges, Marcelo Moreno, Ramalho. Olha, o Júlio Batista, eu acredito que vai disputar a mesma posição com o Borges. A Dimara disse que o Borges seria o titular. Eu já estou mudando essa concepção na minha cabeça, na minha opinião. Acho que o Júlio tem que ter uma sequência, não teve ainda. Não teve essa sequência ainda como titular da equipe. O pouco que jogou agora, nesse último momento, correspondeu. Em relação ao Samúdio, acredito que ele já é o novo titular da lateral esquerda. O Marcelo já deu indícios de que deve mudar isso aí, o Samúdio continuar e o Egídio realmente ficar no banco de reservas, mas o Ceará é muito de confiança do Marcelo, deve continuar na lateral direita, o Mike vai ter que esperar um pouco mais. Só uma opinião em relação ao Ricardo Goulart, o futebol dele voltou a cair e é impressionante. O Cruzeiro não jogou mal, mas como cai a efetividade do Cruzeiro quando o Ricardo Goulart não joga bem. Aí eu vou lembrar o jogo contra o Defensor no Uruguai, contra o próprio Defensor aqui no Mineirão e agora também contra o Boa. Venceu, não jogou mal, venceu ali a conta do chá. O Ricardo Goulart não vem bem a essas 3 partidas já e a efetividade do Cruzeiro cai junto com ele. Muito bem, Ramalho. Tira o Genta da redação para mim, por favor. Ninguém merece ficar vendo essa sua... Não, é o Genta, olha lá, tira o Genta de lá. Agora só um pitaquinho rapidinho, para mim o Cruzeiro jogou bem sim, finalizou 21 vezes, esbarrou no goleiro Leandro, que para mim foi o melhor em campo, e outra coisa, a marcação do Boa foi extraordinária. O time jogou atrás, um 4-5-1, com um cara só na frente, muito fechado, muito apertado, não dando espaço. Então o Cruzeiro para mim jogou bem, o gol que não apareceu. E na questão, só para completar essa questão que o Diogo falava do Júlio Batista, quando a gente fala assim da questão do Borges, é a do homem referência. Quando a possibilidade de uma mudança ali pelo Samúdio ou de uma volta do Borges, é porque o Cruzeiro está em busca da sua melhor formação. Neste momento não adianta ser metade. Da mesma forma que você tem uma possível volta do Dagoberto e o Ricardo Goulart não está bem, está na hora de mexer, porque precisa ser efetivo, porque agora é decisão. Quem no lugar do Goulart? Eu acho que o William ganha essa vaga. Mas são funções completamente Mas ele tem diferentes. Como fazer isso se utilizando de 2 jogadores girando ali, eu acho que tem. Cadu, eu acho que é isso. Fale sobre isso. Quem entraria no lugar do Ricardo Goulart? E outra, eu entendo que o momento é do Júlio Batista. Independente do Borges estar 100%, do Marcelo Moreno, o momento é do Júlio Batista. Não. Porque está resolvendo. Quer dizer, o time empatou no meio de semana, venceu só por 1-0, mas ele foi importante no empate, na vitória. Então, se o momento é dele, não dá para tirar. Agora, sobre essa questão do Ricardo Goulart, Cadu, quem sai para ele entrar? Na verdade, eu acho que o momento é do Júlio Batista. Quem entra pra ele primeiro, sair. falando do Júlio Batista, eu acho que ele tem que continuar assim, e mesmo se o Borges estiver 100% e o Júlio Batista tiver 100% também, que foi sua primeira pergunta, eu iria com o Júlio Batista. Então, para mim, é o centroavante do Cruzeiro agora. Pode ser um centroavante diferente, que sai mais, mas não deixa de ser um camisa 9, de fazer referência em alguns momentos. Então, eu jogaria com o Júlio Batista. Eu não tiraria o Ricardo Goulart ainda. Então, acho que minha resposta seria mais mesmo essa do que dizer ele está mal. Ele está jogando mal, mas eu ainda não tiraria. E assim, o William está pedindo passagem, está jogando demais. Para mim, foi o melhor em campo. Agora, eu não colocaria no lugar do Ricardo Goulart. O William, para mim, tem que jogar pelo lado.
Tem que jogar pelo lado, trazendo para dentro. Ali, naquela movimentação. Não, pode alternar, mas eu também não tiraria, não. Eu acho que eu não tiraria o Ricardo Goulart ainda. O Newton também não está bem. A gente poderia... O Newton você lembrou bem. Olha, o Bruno Rodrigo, gente, verdade. ele chegou à frente numa facilidade em 3, 4 lances. Para mim, ele se reencontrou novamente. Mas o Newton tá o seguinte, na hora que ele sobe, ele é um trem desgovernado. Vai numa facilidade, mas para voltar, meu amigo, ele quase pega táxi. Então isso acaba comprometendo. Ele precisa reencontrar e dosar isso aí. E você lembrou muito bem. Mas o Ricardo Goulart é um jogador diferente, porque ele, além da importância que ele teve no ano passado pro Cruzeiro, aliás, dos 3 que eu destaquei ano passado, 2 estão mal, que é o Ricardo Goulart e o Newton, e o Everton Ribeiro mais ou menos, né? Tá dos 3 destaques. Ontem foi bem no primeiro tempo e tal. O Ricardo Goulart não tem aquele reserva tão imediato igual o Por Dagoberto. Sabe, o Dagoberto você pensa, o William, pode ser com o William. Então, talvez o Alisson, que é mais joga centralizado. Aí, não é fisicamente a mesma coisa, mas o posicionamento seria... Não, eu falei, eu não tiraria o Goulart, mas tentando imaginar assim, um cara para jogar centralizado ali, talvez seria o Alisson, mas eu manteria o Ricardo Goulart. Olha só, meu amigo, escute a dica que eu vou dar para você, né? Vou rodar aqui, você que vai rodar na capital, que vai viajar, colocar o carro na estrada, para você rodar tranquilo. Não coloque o seu carro na estrada sem antes passar na Quick Lube. Troque o óleo do seu carro. Trocar o óleo é sempre bom. Com a hora marcada, sem transtornos e sem atraso. Igual o pit stop da Ferrari, amigão, é rapidinho. A Quick Lube também realiza outros serviços como troca do fluido de direção hidráulica, higienização do ar-condicionado, tá certo? Troca do fluido de freio, de arrefecimento e muito mais. Já faz um tempo que eu venho falando aqui que você não paga nada mais por todos esses serviços de conforto. Sabe por quê? Porque a Quick Lube cobre qualquer oferta da Grande BH e tem promoção. Os 100 primeiros que trocarem o óleo e o filtro de óleo na Quick Lube e disserem que assistiram os donos da bola, vão ganhar uma miniatura da Ferrari. Daqui a pouco vamos mostrar aqui. Uma miniatura da Ferrari, está na tela aqui, ó. 258, aliás, 458 da Maisto, é original. Isso aqui não é plástico não, amigão. Isso aqui é aço mesmo. Então, não tem dessa. Mas atenção, a promoção é válida apenas para óleo sintético ou semissintético. E só para os que agendarem a troca por telefone. E até para você não ficar esperando. Então agende pelo telefone 3399-7010. Olha, tem Quick Lube perto de você, tem Quick Lube na Via Expressa de Contagem no posto Pica-Pau, tem na Rua do Registro, tem no posto Praia, tem no centro de BH, tem na Avenida do Contorno, em Venda Nova, lá onde Léo Gomide mora, na Avenida Vilarinho também tem, e tem também lá no Barreiro, na Avenida Tereza Cristina, atrás da PUC Barreiro. Em breve, nova loja Quick Lube na cidade de João Pinheiro, lá onde Cadu Doné se formou. Então, ligue agora e agende sua troca pelo 3399-7010. 3399-7010. Quick Lube é óleo novo no seu carro e Ferrari. Se você, criança, está assistindo o programa, dê birra, chore e peça o papai para ir na Quick Lube trocar o carro, agende pelo telefone que você vai ganhar uma Ferrari. Já pensou? Olha aqui, o clássico do Independência ontem foi especial para um jogador, não estou falando do Berola não. O goleiro Vitor completou 100 jogos com a camisa do Galo. Já no aquecimento, Vitor recebeu o carinho da torcida. A tarde era mesmo especial para ele. No coração da torcedora, a mensagem. O dono da camisa número 1 estava prestes a realizar seu 100º jogo com a camisa do Atlético. E não demorou muito para a primeira comemoração. Felicidade pelo companheiro Otamendi e seu primeiro gol com a camisa do Galo. Para aproveitar a empolgação, ele pediu mais apoio da torcida. E enquanto assistia o time atacar, Vitor aproveitava para aquecer o corpo. Ele quase não apareceu no jogo. O América tentou algumas vezes, mas foi de longe, sozinho, que ele comemorou mais 3 gols. No finalzinho da partida, uma cabeçada sem chance de defesa, mas nada que estragasse um domingo pra lá de especial. A gente acabou dando uma bobeadinha ali no final, né? Acabou resultando no gol do América, mas acho que de uma forma geral valeu pela partida, valeu pelo resultado, a vantagem que a gente abriu, né? Mas acho que o mais importante que a vitória, a vantagem foi a forma a seriedade que a equipe encarou esse jogo. Por pouco ele não saiu de campo intacto sem levar gol, mas
Mas Vitor viu o time golear e praticamente garantir a classificação para a final do Campeonato Mineiro. Sem dúvida, mais um dia inesquecível na carreira do atleta. Uma marca importante, né? Fico feliz de poder ter atingido essa marca e vivendo tantas coisas legais, tantos momentos marcantes aqui no Atlético. Espero que seja apenas o começo de muitas conquistas, de muitas glórias aqui pelo clube. Espero a cada jogo sempre dar uma alegria ao nosso torcedor. Se você analisar bem, depois da vinda do Vitor para cá, o Grêmio nunca mais teve um goleiro que se firmou e tenha feito um bom trabalho por lá. Olha aqui, vamos voltar a falar do clássico entre Atlético e América. O presidente do Coelho, Marcos Salum, reclamou muito da arbitragem. Veja aí. O Atlético podia ter feito outros gols, o Atlético dominou, o América não fez uma boa partida. Agora, com 1 minuto, um bandeirinha não ver um gol desse impedido é porque não estava bem intencionado. Primeiro, nós estranhamos que a arbitragem é a mesma do outro clássico, a gente pediu para não repetir, ele apitou o nosso último jogo com a Caldense, era o único ato que a gente não queria para esse jogo de hoje. Não estou questionando a competência nem a honestidade dele, era o juiz menos capaz para apitar esse jogo. Ele apareceu contra a nossa vontade na arbitragem. E segundo o Bandeira, além de nos prejudicar com um gol impedido e um pênalti que não foi, ainda ficou gozando o nosso banco de reserva, nós vamos entrar com a representação contra ele. Porque ele falou assim, reclama mesmo, o juiz aqui ganhou o jogo para o Atlético, falou isso aqui na frente do nosso banco. Salum, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né, Salum? Depois do jogo contra o Guarani lá em Divinópolis, eu não vi ninguém do América se manifestar, né? E, sinceramente, teve algum erro? Eu não achei, não. Crasso assim, no jogo, que tenha, de repente, ajudado o Atlético no placar final, Gomide? Não, Everton. Alguns erros normais de arbitragem, mas que tenha influenciado mesmo no resultado nenhum. Até estava lá na Arena Independência assistindo a partida, conversando com outro companheiro de imprensa. Quando você toma um gol com menos de 5 minutos, Everton, a predição do técnico simplesmente ela vai por água abaixo. Ela não existe mais. O América teve que, a todo instante, correr atrás do resultado, mas os erros de passe do América, erros de posicionamento, o espaço que ele cedeu ao Atlético para o Atlético jogar ontem, foi o ponto crucial para o Atlético chegar ao resultado. Fora a boa atuação, principalmente dos 4 jogadores ali de frente, que a gente destacou no começo do programa, o Berola, Guilherme principalmente, o Jô e também o Tardelli. Esse sim foi o fator fundamental para o Atlético chegar ao resultado. E causa mais preocupação ainda quando você vê um dirigente de uma equipe como a América, que a gente tem o maior respeito, que é o Salum, quando ele vai a público e diz essa questão da arbitragem em relação ao jogo que não aconteceu. Sabe por quê? Isso é uma forma de tapar o que está acontecendo. Quando você não assume os erros, quando você não assume os erros, significa que você não está vendo o que está acontecendo. E aí preocupa em relação ao América a Série B. Ele vai enfrentar uma Série B dificílima. O América não dá para continuar ali pelo meio, dependendo do Tchô, dependendo do Obina ali na frente. Se falou da questão do Mancini, poder ser uma possível contratação do América. Acho que tem que caminhar para isso. Então, presidente, com todo o respeito que a gente tem, não dá para olhar aquele jogo e dizer que o América foi prejudicado pela arbitragem. Se tivesse anulado 2 gols do América, não dado 2, 3 pênaltis pro América, expulsado injustamente alguém do América, mas isso não aconteceu, uma goleada dessa, como é que você vai virar e vai falar que foi a arbitragem determinante no jogo? Não foi, a superioridade do Atlético. Por que o Atlético não ampliou o placar no segundo tempo e fez um placar mais dilatado? O Márcio Júnior acertou o time ou o Atlético tirou o pé? O Atlético poderia ter aumentado no segundo tempo. O Guilherme, por exemplo, fez uma jogada sensacional, mandou a bola na trave, o Matheus salvou alguns lances, só no final do segundo tempo que o Atlético de fato tirou o pé. Mas mesmo no segundo tempo poderia ter feito os gols. O Salum poderia reclamar apenas do lance do primeiro gol, mas até a página 1,5, né, nem até a 5, porque foi um lance dificílimo e o Atlético engoliu o América. Foi amplamente superior. Foi uma distância tão grande que ficou barato, que eu acho que pega até mal reclamar da arbitragem, até porque teve um gol do Jô anulado ali também, que foi muito difícil. Mal anulado, eu achei mal anulado. Dizem que tem um tira-tema mostrando aí que foi bem anulado, mas de uma forma ou outra seria também coisa de centímetros. Então, o pênalti no Berola foi pênalti. Teve cartões para os jogadores do América que deveria ter dado e não deu. Então, assim, eu acho, Everton, rapidinho, que eu sei que você tem que fazer o merchan, que o América, contra o Atlético e o Cruzeiro, tem que jogar de forma mais cautelosa. O América jogou muito aberto, muito de peito aberto, contra um time
time que é muito melhor. Tem que tentar cozinhar o jogo. Tem que tentar cozinhar o jogo, ficar ali, ser mais inteligente, ser um pouco argentino, um pouco uruguaio, porque não tem comparação não, meu amigo. Vai encarar, vai tomar goleada. O Cadu falou de centímetros e por isso eu vou contar para você uma história. Meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta agora bem íntima. Como é que anda a sua vida sexual? Tá se sentindo para baixo, é? Você é daquelas pessoas que andam cansadas, estressadas e a vida sexual quase não acontece? Não se assuste e nem se desespere. Tá vendo esse número que tá na tela? É o telefone do Ativo, amigão. Você ainda não conhece o Ativo? Então precisa conhecer. O Ativo é um energético natural voltado para essa questão sexual, né? Que vai dar uma turbinada na sua relação aí. Então, com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, com intensidade e muito vigor. O Ativo vai agir na sua circulação. Preste atenção, né, Gomide? Por até 72 horas, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H de Everton. O Ativo age, então, por 72 horas e você viverá momentos de puro prazer. Surpreenda a sua parceira. Pare de se preocupar. Na hora H, meu amigo, sexo é vida. Volte a viver com intensidade e, claro, muita energia. Olha, você vai ficar aí totalmente para baixo ou vai pedir seu Ativo? Você vai ligar agora, 3491-2227. Viu, Roberto Filho? O bistrô tá dando certo que você tá tomando. Eu tô sabendo. Receba o Ativo com todo o conforto e discrição, hein? E não se preocupe, viu, Jones Guerra? Na hora de receber na sua casa, no seu trabalho, a embalagem é muito discreta, Fael. É verdade, Fael. Ligue agora, porque os consultores estão preparados para tirar todas as suas dúvidas. Ativo é a energia que cabe no seu bolso. A gente vai para um rápido intervalo. Fala em Fael, ele está aqui. Daqui a pouco ele vai bater um papo com a gente. A gente volta. Eu vou ali tomar o meu ali. A gente volta em 2 minutos. Até já.